Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite para quem assistir em outro horário. Hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2025, Haribol. Meu nome é Harenath Das e quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Pravyama Dasa, que coordena esse projeto de leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Sri Chaitanya Charitamrita. Então, hoje estamos aqui no Srimad Bhagavatam, no terceiro canto. Estamos no capítulo 23, vamos ler o primeiro verso, o verso 1, desse capítulo intitulado Lamentação de Devahuti. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisinoda Gopinatha Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada e Bhakti Rakshasa Dev Goswami Maharaj. Om Agyanat Mirandasya Gyanadjana Shalakaya Chaksur Meritandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço também reverências todos os Vaishnavas. Vancha Kalpatarubhesta Kripa Sindhubhyaiva Cha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Goura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como está dizendo, estamos aqui no terceiro canto, capítulo 23, verso 1, primeiro verso do capítulo intitulado Lamentação de Devahuti. Então, vamos lá, vamos perder tempo aqui. Vamos ler o verso, que é o seguinte. Maitreya Vacha, Maitreya disse, Maitreya Muni está falando. Maitreya é quem está narrando esta parte do Srimad Bhagavatam. Maitreya Muni está narrando para seu discípulo Vidura. Ele narra aí o terceiro e o quarto canto. Então vamos aqui para esse verso. Maitreya Vacha. Haridash na reverência Hari Haribol, grande Vaishnava. Vamos lá ao verso 1, capítulo 23. Pitribyam prastite sadui patim ingita kovida nityam pariacharat pritya bhavaniya bhavam prabhum. Repetindo. Pritibyam prastite sadui gatin igita kovida nityam pariacharat pritya bhavaniva bhavam prabhum. Vamos ver aqui a tradução das palavras. Maitreya Vacha. Maitreya disse. Pitribyam, pelos pais. Prastite, na partida. Sadui, a mulher casta. Patim, seu esposo. Ingita, convidar. Entendendo os desejos. Nityam, constantemente. Pariacharat, ela serviu. Pritya, com grande amor. Bhavani, a deusa Parvati. Iva, como Bhavam, senhor Shiva. Prabhum, seu senhor. Tradução literal do verso. Vamos lá. Maitreya continuou. Após a partida de seus pais, a casta mulher Devahuti, que podia entender os desejos de seu marido, serviu constantemente com grande amor. Assim como Bhavani, a esposa do senhor Shiva, serve seu marido. Então vamos aqui aos significados
aqui só no contexto, né? Após a partida dos seus pais, né? Que é Swayambhuva Manu, sua esposa, né? Após eles oferecerem sua filha em casamento ao grande sábio Kardama, né? Que eles partiram e está nesse contexto, né? Está aí nos capítulos anteriores, né? Conversa de Swayambhuva Manu com Kardama Muni. Tem que ler os capítulos anteriores. Para quem está acompanhando as leituras diárias, então já está entendendo, né? Vamos aqui ao significado dado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. O exemplo específico de Bhavani é muito significativo. Bhavani significa a esposa de Bhava, ou Senhor Shiva. Bhavani, ou Parvati, a filha do rei do Himalaia, escolheu o Senhor Shiva, que se parece com um mendigo, para ser seu marido. Não é? Apesar de ser uma princesa, ela enfrentou todos os tipos de tribulações para se associar ao Senhor Shiva, que nem sequer tinha uma casa, mas estava sentado sob as árvores e passando seu tempo em meditação. Embora Bhavani fosse filha de um grande rei, ela costumava servir o Sr. Shiva como uma mulher pobre. Mahaprabhu Kripa Hari Haribol, reverências. Então, apesar de ser uma princesa, né, Parvati, né, ela enfrentou todos os tipos de tribulações para se associar ao Sr. Shiva, que nem sequer tinha uma casa, mas estava sentado sob as árvores e passando seu tempo em meditação. Embora Bhavani fosse filha de um grande rei, ela costumava servir o Sr. Shiva como uma mulher pobre. Da mesma forma, Devahuti era filha de um imperador, Swayambhuva Manu, mas ela preferiu aceitar Kardama Muni como seu esposo. Então, da mesma forma, né, como Srila Prabhupada descreve aqui, né, o verso descreve que Devahuti serviu Kardama Muni da mesma forma que Bhavani ou Parvati serviu o Sr. Shiva, né? Para quem no Srimad Bhagavatam, depois nos próximos cantos, né, contará a história de Sati Devi, né, que se casou com o Sr. Shiva, né? E tem toda uma história, né, que o Daksha, né, ele não aceitou o casamento, né, que o Sr. Shiva era um... O Sr. Shiva tem aquela natureza bem asceta, né? Vive um corpo cheio de cinzas, né? Vive em lugares bem estranhos, né? Então, não foi aceito isso, né? Então tem toda a história, né? Que Sati, ela acaba sentindo que o Sr. Shiva, seu esposo, foi muito desrespeitado, né? Por ter sido convidado para um sacrifício, tem toda a história, ela se joga no fogo. E depois disso, o Sr. Shiva se refugia, né? Se isola mais ainda, né? Fica mais sombrio ainda, né? E se isola nas montanhas, né? E devido assim tem todo um contexto, né? Porque os devas, né? Essa situação cíclica, né? Dos passatempos ou das lilas, das histórias sempre se repetirem, né, continuamente, né? No ciclo de yugas, no ciclo dos manvantaras. Então, era necessário que o Sr. Shiva tivesse um filho, né? Kartikeya, para lutar contra, né? Para destruir Asuras, né? Então tem toda uma história. Então, os devas, né, fizeram vários arranjos, né, para que o Sr. Shiva pudesse ter esse filho Kartikeya, né?
Então, Sundarang, Hari Haribo, reverências. Então fizeram vários arranjos para que o Sr. Shiva pudesse casar novamente. Né? Então é dito que Sati, né, a primeira esposa do Sr. Shiva, ela reencarna como Parvati, né? Como Bhavani, né? Outro nome dela, tem vários nomes. Durga, né? Então ela tem vários nomes, Shakti, né? Então ela reaparece, né, como filho dos Himalaias, na figura de Parvati. Então ela começa, uma princesa, né, começa a servir o Sr. Shiva e vai no eremitério, né, do Sr. Shiva e começa a servir, mas o Sr. Shiva está sempre em meditação ali profunda. O Sr. Shiva é o rei de todas as setas, né, de todos aqueles que praticam penitências, né, e não conseguindo a atenção, né, do Sr. Shiva, Parvati, né, ela começa a praticar também severas austeridades, né? Então, como dito aqui, né, que a Devahuti também, né, também tem essa história, né? Ela também se casa com Kardama Muni e ela começa a servir Kardama Muni. Então, esse capítulo vai mostrar isso, né? Também ela ficou servindo aquele Kardama Muni, não vou falar aqui nenhum spoiler, né? Mas se assemelha a essa história. Então, Parvati, ela começou a servir o Sr. Shiva no eremitério, limpar, ela era uma princesa, imagina, ela era totalmente devotada ao Sr. Shiva, né? Desde criança, né? Desde cedo ela teve essa, porque ela era uma encarnação de Sati, né? A primeira esposa do Sr. Shiva, então naturalmente ela tinha, né? E ela é Shakti Devi, né? Então a sua natureza eterna é servir o Sr. Shiva. Então ela começa a praticar essas austeridades, ela como uma princesa, né? Abandonando tudo, abandonando o palácio, para tentar entrar ali na mente do Sr. Shiva, né? Através das austeridades. E as austeridades dela são muito severas, né? E acaba despertando ali, né? Tão aquela energia, né? Ali próximo ao Sr. Shiva, né? Se manifestando, né? Despertou a mente do Sr. Shiva e ele começou a dar atenção a ela, né? Então ele ficou tão fascinado, né? Os devas também ficaram assim, nossa, como ela superou nossas expectativas, né? Então o Sr. Shiva faz até um teste, né, com Parvati. Ele assume a forma, uma outra forma que o Sr. Shiva é, né? Não vamos nem descrever aqui, né? Os poderes do Sr. Shiva, né? Ele assume uma outra forma, né, de outra seta mendicante, né? E se aproxima de Parvati para Vyomajaya reverências. Essa seta se aproxima ali de Parvati e começa a falar mal do seu Shiva, né? Seu Shiva é bem, nossa, é bem, há vários testes, né? E isso, Sati isso jogou no fogo, né? Isso aí depois, por causa dessa história, né? Isso virou um costume, né? Horrível assim, né? Que horrível que as pessoas até quando o esposo assim falecia e acendia a pira, o pessoal jogava a esposa junto, né? Então ficou uma situação horrível, né? Em alguns lugares na Índia, né? Seguiam esse exemplo, né? Mas é igual o Sr. Shiva beber o veneno, né? Da batedura do oceano, né? Vamos beber veneno, vamos imitar o Sr. Shiva, né? Assim como deve se imitar a Sati, né? Mas as pessoas forçavam essas coisas, né? Incrível, né? As pessoas levam tudo ao pé da letra, né? Ou então querem usar isso como um subterfúgio, né? Para fazer coisas bizarras e maldades mesmo. Essa é a Kali Yuga, né? Então, Parvati, né? Praticou então, Sr. Shiva ali
foi testá-la, né? Começou a aparecer ali como uma asceta, né? Um mendicante, um yogi mendicante ali, começou a falar mal do Sr. Shiva, né? Para ver o que ela falaria, para ver se realmente ela tinha realmente amor e devoção por ele, né? E mas de qualquer forma, né, as pessoas seguiam isso, né? Sou no fogo do sacrifício e jogava a esposa, a viúva junto, né? Então, o que aconteceu foi isso. Então, ele se aproximou de Parvati disfarçado e começou a falar mal do seu Shiva, né? Criticar o seu Shiva. Né? E Parvati, né, que tinha muito amor e devoção, abandonou tudo, né? Abandonou o palácio, conforto para viver ali nas montanhas do Himalaia, no eremitério, né? O seu Shiva, como diz aqui para o paraíso, seu Shiva não tinha nem uma casa, né? Ele nem casa tinha, né? Ficava embaixo de árvores, né? E Parvati vendo aquilo, né, ela começou a defender o seu Shiva, né? Falar as qualidades transcendentais do seu Shiva. Então o seu Shiva ficou muito satisfeito, né? E aceitou Parvati como sua esposa, né? E aí teve Kartikeya, né? Na verdade, foi outros arranjos, né? Porque tem muitas histórias, né? Os Puranas, então tem muitas histórias, né? Que quase que foi uma inseminação artificial, né? De certa forma foi, né? Porque eles preservaram a Agni dele. O sêmen do seu Shiva era tão poderoso que nada podia conter, né? Então Agni Devi conteve o sêmen do seu Shiva, guardou, né? E levou para Ganga Devi levou para um lago, né? Sagrado lá, e ali tinha 6 mulheres que elas tiveram 6 filhos com esse sêmen. Parvati, ela uniu, né, essas 6 crianças numa figura só, né? Por isso que Kartikeya tem 6 cabeças, né? Então Kartikeya nasce dessa lila, depois nasce Ganesha, depois tem outras histórias, né? Então vamos continuar aqui ao comentário de Srila Prabhupada. Da mesma forma, né, que essa história de Parvati, da mesma forma, Devahuti era filha de um imperador, Swayambhuva Manu, mas ela preferiu aceitar Karma Muni como seu marido. Ela o serviu com grande amor e afeição, e ela sabia como agradá-lo. Portanto, ela é designada aqui como Sadhvi, que significa uma esposa casta e fiel. Seu raro exemplo é o ideal da civilização védica. Espera-se que toda mulher seja tão boa e casta quanto Devahuti ou Bhavani, Parvati. Hoje, na sociedade hindu, meninas solteiras ainda não são ensinadas. Hoje, na sociedade hindu, meninas solteiras ainda são ensinadas a adorar o Sr. Shiva com a ideia de que elas podem conseguir maridos como ele. Alessandra Haribol. Então, a história do Sr. Shiva, né? Então, até hoje, né, tem esse costume, né? E isso já é muito antigo, né? Muito, muito antigo. Tanto é que adora-se Sr. Shiva, adora-se o Sr. Shiva, né? E adora-se também, né? A figura também de Parvati, né? Como um exemplo perfeito, até Sati Devi, né? Como esposa do Sr. Rama, como uma esposa fiel, casta, né? E os Vaishnavas adoram Srimati Radharani, né? Como a mais casta de todas, né? Então vamos lá continuar. Seu raro exemplo é o ideal da civilização védica. Né? Hoje, na sociedade hindu, meninas solteiras ainda são ensinadas a adorar o Sr. Shiva
com a ideia de que elas podem conseguir esposos como ele. O Sr. Shiva é o esposo ideal, não no sentido de riquezas ou gratificação sensorial, mas porque ele é o maior de todos os devotos. Vaishnavanam Yata Shambhu. Shambhu, ou Sr. Shiva, é o Vaishnava ideal. Ele medita constantemente sobre o Sr. Rama e canta Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? A figura do Sr. Shiva como Haridas. Outro exemplo interessante é de Kunti e Madri, que tinham vivido no conforto palaciano como belas e delicadas princesas. Também se submeteram a um tipo de asceticismo espantoso para acompanhar seu esposo Pandu após Pandu ter recebido a maldição do yogi Kindama. Sim, temos muitos exemplos. Esse é um belo exemplo, né, de Kunti Devi, né, assim como Sita Devi, né, também acompanhou o seu esposo Rama, né, e vivia também num palácio e foi para a floresta, né, para viver daquela forma, assim como depois, como dos Pandavas, né, tiveram que viver em exílio também, né, foi acompanhado de sua esposa, nossa, esqueci o nome da esposa dos Pandavas, memória Kali Yuga, e são exemplos de mulheres castas, né, que têm tamanha devoção e também tamanha conseguem praticar austeridade, assim como o Sr. Shiva praticou austeridade, Parvati também praticou austeridade, Kunti também praticou austeridade. Agora Devahuti também será contado, né, como ela passou por essas situações, né? Kunti Devi, Draupadi, isso aí, Draupadi, né? São exemplos de mulheres castas, né? É dito que Draupadi, é dito que, né, exemplos de mulheres castas, né? É dito que Kunti Devi, né, embora ela tenha invocado, né, como um mantra específico, né, a figura de vários devas, né, para ter filhos com ela, assim como Draupadi teve 5 esposos, mas elas são exemplo de castidade, né? Dito que simplesmente recitando seus nomes, né, a pessoa se purifica, né? Então, quão magnânima são essas mulheres, né? Vamos continuar aqui. O Sr. Shiva canta Hare Rama. O Sr. Shiva tem uma Sampradaya Vaishnava, que é chamada Sampradaya Vishnu Swami. Moças solteiras adoram o Sr. Shiva para que possam esperar um marido que seja tão bom Vaishnava quanto ele. As moças não são ensinadas a escolher um marido muito rico ou muito opulento para a gratificação material dos sentidos. Em vez disso, se uma moça tem a sorte de encontrar um marido tão bom quanto o Sr. Shiva em serviço devocional, então sua vida se torna perfeita. A esposa depende do marido. E se o marido é um Vaishnava, então naturalmente ela compartilha o serviço devocional do marido porque ela lhe presta serviço. Essa reciprocidade do serviço e amor entre marido e mulher é o ideal da vida de um chefe de família. Então, prepara aqui ótimos exemplos, né? Então, existe a reciprocidade, né? Reciprocidade no serviço, né? Um serve o outro, né? Prepara deixa aqui muito bem especificado, né? Então, algumas pessoas falam que se você lê o texto de Prabhupada, às vezes tem alguns trechos, né? Prabhupada pega pesado às vezes na vida familiar, né? A vida familiar, né? Poço escuro da existência material, né? Mas a vida familiar, Prabhupada também deixa isso claro, né? A vida familiar em consciência de Krishna
a coisa mais auspiciosa, a maior riqueza que existe, né? Então, o Prabhupada, ele pregava para diferentes tipos de mentalidade, não é? Isso é muito, muito interessante, né? Às vezes tem textos que o Prabhupada pega pesado mesmo, né? E Draupadi era uma deusa que nasceu do fogo de Agnihotra, que acompanhou os Pandavas numa vida de 13 anos de austeridade na floresta cheia de Rakshasa, Sayadash, né? Exatamente. Então, Prabhupada pregava, né? Então, Prabhupada no início teve vários tipos de... Como o mestre espiritual faz isso, né? Ele identifica a natureza da alma, né? Alguns têm a tendência, né, a levar uma vida mais austera, como um renunciado, né? Como um brahmachari, como um sannyasi, e outros, né, têm a tendência ao casamento, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Os dois podem ser renunciados ou levarem uma vida, né, de casados, né? Grihastras. Então, Prabhupada, nos textos de Prabhupada, você encontra ele para aquele que tem a tendência, né, a, a vida familiar, né? Ler um texto desse aqui é um entusiasmo, né? Da reciprocidade do serviço e amor entre marido e mulher é o ideal da vida de um chefe de família. Então, aquele que lê esse texto preocupado fica muito entusiasmado, né? Tem essa tendência, né? E em outros lugares que às vezes você lê preocupado pegando pesado com a vida familiar, né? Então, aquele que tem a tendência a ser um renunciado, né? Ele vai se entusiasmar, vai ver aquilo como um incentivo, né? Então, tem diferentes pregações de Prabhupada, né? Às vezes você pinça algumas coisas assim e pode achar que é fora de contexto, né? Então, Prabhupada no início realizou muitos casamentos, né? E também aceitou aqueles que queriam uma vida, né, de brahmachari, depois como sannyasi, né? Então, diferentes tipos de pregação para diferentes tipos de pessoas, né, com as suas tendências naturais, né? Então, como algumas pessoas, como Prabhupada diz aqui, né, algumas meninas adoram o Sr. Shiva, assim como as gopis, né? As gopis também adoraram Katyayani, né, a pedido de orientadas por a grande mãe grande avó de Vrindavana, Purnamasi, né? Purnamasi orientou as gopis, né, que queriam ter Krishna como esposo, a adorarem Katyayani, né? Então elas praticaram austeridades durante uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, para ter o Senhor Krishna como esposo, né? Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de ritualística, né? Quando você dedica algum tipo de austeridade para conseguir um meio superior, né? Isso está permeado em toda a vida espiritual, né? Toda a vida espiritual é permeada de austeridade. Se não, como no início, né, Brahma ouviu a mensagem tapácia, né? Você só consegue alguma coisa especial superior, né, quando há sacrifício, né? Quando há renúncia, quando há austeridade. Senão, como que você vai, né, demonstrar para si mesmo, né? Como você vai dominar sua mente, né? Como as rédeas como um cavalo selvagem, né? Precisa ser firme ali, né? Segurando as rédeas, né? Para domesticar um cavalo, né? Que são os sentidos descontrolados, né? Então, se não houver nenhum tipo de austeridade, né? Se não houver nenhum tipo de tapácia, né? Como esses exemplos de mulheres castas, né? Que são o ideal, né, para aquele que quer realmente levar uma vida familiar, né, de sucesso, né? Se você não tiver nenhum tipo de renúncia ou tipo de
de austeridade, sacrifício, você não vai conseguir lograr nenhum sucesso, né? Hoje em dia, ao contrário, os maridos seguem submissamente os caminhos da esposa, como servos rendidos. Então, mas como o próprio pai diz, né? Tem que haver a reciprocidade, né? Nem é um dominar sobre o outro, né? Nem é o homem dominar sobre a esposa, nem a esposa dominar sobre o esposo, né? Um equilíbrio, né? É sempre um equilíbrio, né? Assim como Parvati, né? Como Parvati, ela praticou austeridades que ficaram no mesmo nível das austeridades do Sr. Shiva, né? Então, sempre buscamos o equilíbrio, né? Sempre harmonia, né? Então, deve ser sempre buscar harmonizar, né? Tudo, né? Não uma briga de cabo de guerra, assim, que um puxa mais para um lado, ou puxa mais para o outro. Deve haver um equilíbrio de forças, né? Então, como o próprio diz, é a reciprocidade de devoção e amor, né? No lar, na vida familiar. Como podemos compreender a austeridade hoje na vida familiar? É justamente isso. É você não renunciar a certos caprichos, né? Porque a natureza né, das mentes, né, geralmente são muito, como fala, os opostos se atraem, geralmente assim, né? Um é diferente do outro, né? Então é preciso renunciar a certas coisas, né? Para você ter uma harmonia, né, de ambos os lados, né? Uma reciprocidade no serviço, né? Então buscar um equilíbrio, né? Justamente. E se busca um equilíbrio, isso quer dizer que você deve abandonar coisas desfavoráveis e você deve colocar coisas favoráveis na sua vida, né? Então, para que isso aconteça, né, você abandona certos hábitos e abraça outros, né? Para ver o equilíbrio ideal na vida familiar, né? É assim que aconteceu todos esses exemplos, né? Todos esses exemplos foram dados, assim como agora a Haridashna vai me socorrer de novo. A esposa de Dhritarashtra, esqueço o nome dela. Né? A esposa de Dhritarashtra, né? Ela fez um sacrifício, né? Porque ela não queria se sentir superior ao seu esposo, que era cego. Então ela vendou os olhos, embora ela não tivesse nenhum problema de visão, né? Então ela vendou os olhos para ter um equilíbrio, né? Pode parecer muito radical essa história, né? Mas é um exemplo também, né? Um exemplo de sacrifício e austeridade para buscar o equilíbrio, né? Entre esposo e esposa. Então ela Gandhari, isso aí, Gandhari. Ela buscou o equilíbrio, né? Para ficar, não se sentir superior ao esposo, né? Isso é interessantíssimo, né? Mas ela tinha mais visão do que ele, né? Mesmo vendando os olhos, né? O Tarashi, às vezes, né? Por uma questão de apego, né? Aos filhos, né? Os curos, né? Ele tinha uma tendência a ter essa cegueira não só física dos olhos, né? Mas uma cegueira espiritual, né? Uma cegueira de discernimento, né? Então ele tinha essa tendência, embora ele fosse muito amável, também tivesse muito apego aos pândavas, né? Mas com certeza a sua visão era comprometida por um apego, né, aos filhos. Né? Outro grande exemplo de mulheres que tiveram poderes considerados foi isso. Então, Gandhari teve essa também tinha vários atributos, né, decorrentes de suas austeridades, né? Então, podemos aqui encontrar muitos e muitos exemplos, né? Muitos e muitos exemplos de mulheres castas, né, que executaram muitas austeridades e conseguiram encontrar a harmonia e o equilíbrio necessário para levar uma vida familiar ideal, né? Gandhari foi considerada a mais poderosa seta
embora fosse grihasta. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Né? Dentro da vida do casal, né? Como na vida espiritual, né? O casamento, né? Ele é um dos uma das etapas, né, da vida, né? Assim como Prabhupada, né? Ele também foi casado, né? E hoje em dia ele é um exemplo de um sannyasi ideal, né? Então ele passou pela vida familiar também, né? Assim como o Bhaktivinoda também passou pela vida familiar. Alguns exemplos da nossa Sampradaya, né? Foram casados, né? Lila Govinda, Reverência, Haribol. Alguns exemplos de acharyas que foram casados, né? Na nossa Sampradaya, né? E Prabhupada dizia que a austeridade de um casal é dar caridade. Então, esse é o que nós falamos, né? Que geralmente os que vivem no templo são aqueles que são mais renunciados, né? Claro que o Prabhupada abriu exceções, né? De casais viverem também no templo, né? Mas normalmente, né? Aqueles que são pujaris, né? Geralmente são solteiros, né? E na Índia, né? Na história era assim, né? Então, os grihastas, né? Nas suas comunidades, né? De grihastas, eles serviam aos brahmanas, né? Ou aos renunciados, né? Dando caridade, né? Então, esse é um tipo de austeridade quando você renuncia. Você está renunciando a algum bem, né? Essa renúncia, né? É uma austeridade, né? Uma austeridade. Né? Então, existem vários tipos de austeridade. Né? Austeridade da fala, né? Quando você controla a fala, quando você controla a língua, né? Assim como o Ekadasi, né? É uma austeridade, né? Quando você controla, né? Se abstendo de certos grãos ou se abstendo de uma alimentação, né? Ou ficar só bebendo água, né? Tipo de austeridade, é austeridade, né? Tapácia, né? É um voto, né? É um voto de fazer uma renúncia, né? Então, vários tipos de renúncia, né? Assim como existem vários tipos de renúncia. Né? Então, podemos exemplificar aqui vários tipos de austeridade dentro do lar, né? Que é muito interessante, né? Interessante quando você dedica, né, um tempo. É dito que a vida familiar ideal, né? O dia tem 24 horas, né? Então, a vida familiar ideal é quando você dedica 6 horas para dormir, 6 horas para trabalhar, 6 horas para a vida espiritual e 6 horas para a vida familiar, né? Para você se dedicar às suas esposas e filhos, né? Isso é ideal, né? E se você botar assim na teoria, você fala assim, caramba, realmente, né? 6 horas para dormir tá ótimo. 6 horas para trabalhar, mais difícil, né? Porque geralmente as pessoas geram uma rotina aí de 40 horas semanais, né? Então dá 8 horas, né? Então vai dormir, ou você tira algumas horas de sono, né? Para equilibrar o trabalho, né? E você tem 6 horas da vida espiritual, né? Poxa, isso é ideal, né? E 6 horas para se dedicar à família, esposa, filhos, né? E se a esposa e filhos eles comungam da mesma fé que você tem 12 horas, né? E se você tem 12 horas para ficar junto dos seus filhos, esposa, e dedicar para a vida familiar e vida espiritual. Né? Então, é um equilíbrio perfeito, né? Gadari era tão poderosa que ela investiu poder de imunidade no corpo de Duryodhana. Tem muitos detalhes, né? No Mahabharata tem muitos detalhes
de como Gandhari ela usou, né, de subterfúgio, artimanhas, né, para poder proteger seu filho, né? E é um ideal de mãe também, né? Ela teve muitos filhos, muitos filhos. Se não me engano, são 100 filhos, né? Muitas histórias, muitas histórias. Então, vamos aqui repetir o verso, não vamos estender muito. O verso de hoje foi: Maitreya continuou. Maitreya disse: após a partida de seus pais, a casta mulher Devahuti, que podia entender os desejos de seu marido, serviu constantemente com grande amor. Assim como Bhavani, a esposa do Sr. Shiva, serve seu esposo. Então, obrigado a todos. Vamos todos cantar Hare Krishna. Vamos. Cante Hare Krishna e seja feliz. Todas as glórias. Todas as glórias. Marcelo Magalhães. Que Jai. Parakshit Magalhães Que Jai. Como proteger e servir bem a esposa sem cair no risco de estar servindo a caprichos dela? Na verdade, quando estamos servindo, né, a caprichos, não importa de onde vêm esses caprichos. Na verdade, são reflexos da nossa mente, né? Se a nossa mente está servindo a algo que é puramente, né, material, né? Se somos servos de nossa mente, né? Nossa mente vai como cavalos, né? Como deu o exemplo dos cavalos, né? Os cavalos sentidos, né? Sem controle, cada um vai para o lado, pula da coice, rola, né? Então, a nossa mente, se ela não tem controle, né, ela vai servir qualquer tipo de capricho, né? Nós viraremos servos da mente, né? Então, temos que ser servos de Krishna, né? E sermos servos dos devotos. Nossa esposa é devota, né? Como Bhaktivinoda Thakur diz, né? Ó, Senhor, esse lar não é meu, né? Esse lar aqui é teu. Eu não tenho esposa e filhos, não, sou servo dos seus devotos. Minha esposa é sua serva. Meus filhos são seus servos. Então eu sirvo, né, minha esposa, eu sirvo os meus filhos, sirvo os seus devotos, né, nesse seu lar. Essa casa é sua, né? Então, esses caprichos, estou servindo os caprichos de minha esposa, não, você está servindo os caprichos de sua mente, né? De sua mente. Porque o ideal é você, claro, você tem que controlar a sua mente, né? E se sua esposa é devota, ela também tem que cantar Hare Krishna, né? E não servir a mente, né? Então, tudo comprovaliza, tudo um equilíbrio, né? Tudo tem um equilíbrio, né? Como diz aqui no verso, uma reciprocidade de devoção e amor no lar. Gandhari teve 100 filhos e uma filha. Isso aí, Haribo. Hoje tem Harinama, 10 da manhã no Jardim de Alá. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, hein? Hoje é feriado, né? Hoje é feriado. Muito bom, hein? Muito bom. Haribo. Haribo. Então, vamos todos cantar o santo nome. Quem não puder comparecer, cante em casa, né? Cante em casa para os seus vizinhos ouvirem, ou aquelas pessoas que estão na sua casa ouvirem. Então, cante japa, canto kirtana, né? E quem puder comparecerem no Harinama, Sankirtana, liderados aí por Mahaprabhu Kripa. Teremos aí Paravyoma também, provavelmente estará lá. Também devoto sênior, liderando aí, representando Srila Prabhupada e a ISKCON. Reverência a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Desculpe qualquer falha na apresentação desse conhecimento transcendental. Reverência a todos. Haribol!